Bom dia a todos. O grande desafio das viagens é ver o quanto Deus trabalha através de nossas vidas e depois em nossas vidas, né? A gente poder voltar da viagem e lembrar o que Deus fez em nós é algo fantástico, né? Então, eu queria te convidar, você que quer um dia participar, para que você ore, para que você venha conosco numa jornada dessa, que você possa conhecer a esse Deus com uma intensidade gigantesca e trazer essa intensidade gigantesca de Deus para o seu dia a dia. Nessa minha breve vida, né, eu tenho 40 e poucos anos, mas eu já estudei em muitas escolas, né? E de todas as escolas que eu estudei, de todas as pessoas que estudaram comigo, eu tenho uma lembrança assim, muito marcante de um rapaz. E o nome dele é Regis. E por que de tantas pessoas que eu conhecia ou que estudaram comigo, Regis me marcou tanto? Porque a história de vida de Regis é quase um conto de fadas. Se você o conhecesse, você ia ver que Regis, ele destoava dos demais alunos daquela escola. Regis, ele era tão simples, mas tão simples, que às vezes quando ele falava, soava até meio ignorante. Regis usava a mesma roupa, literalmente todos os dias da semana. Isso porque a gente estudava numa escola onde você não precisava usar uniforme. Ele usava o mesmo tênis para tudo, educação física, para tudo, o ano inteiro. Quando você via o material escolar de Regis, você via que em comparação aos dos outros, não era tão bom assim. Mas o que nos deixava com a pulga atrás da orelha é que todo dia que acabava a aula, um homem ia buscá-lo com um carro diferente. E um carro muito caro para a época. Todo dia um carro novo e um carro caro. Mas o que a gente descobriu é que Regis tinha crescido com muita dificuldade. Sua família era muito pobre. Mas o seu pai, eu não sei como, ganhou muito dinheiro e muito rápido. E com isso, a vida da família deu uma guinada de 180 graus. Eles mudaram de bairro, compraram uma casa nova, compraram carros novos, foi o que a gente percebia. Regis saiu da sua escola de bairro e foi estudar nessa escola particular. Eles tinham alcançado um outro nível socioeconômico. O grande problema é que Regis não se acostumou com nada disso. Regis, ele vivia lamentando, Regis vivia pedindo para poder voltar a estudar na sua escola antiga, voltar a morar na sua casa antiga, no seu bairro antigo. Regis não se encaixava em tudo isso. Tudo que ele queria fazer era voltar para a sua vida de antes. E quando a gente pensa nessa história de Regis, né, de que é um cara que tem toda a oportunidade, de que uma porta, de um caminho foi escancarado, que está aberto na frente, à frente da sua vida, para que ele pudesse aproveitar ao máximo. E a gente vê que Regis, ele não está nem aí, que ele usa as mesmas roupas, sim, que ele usa o mesmo tênis, sim, que ele não se importa de carregar a mesma mochila surrada. E a gente percebe, então, que talvez a gente é capaz de parar, olhar essa história de Regis, esse conto de fadas praticamente, e nós somos capazes de julgá-lo e condená-lo. Nós somos capazes de julgá-lo e taxá-lo de ingrato, de insensível, de ignorante. Porque qual é o ser vivo nessa terra, qual é o homem nessa terra, com o mínimo de sã consciência, não quer viver essa história tão rara que caiu no colo de Regis? Quem é que não quer dar uma guinada em sua vida, deixar os dias pesados, e os dias onde tudo faltava na sua casa, e ver dias onde você pode aproveitar tudo e melhor da vida? Mas a grande verdade é que nós fazemos isso todos os dias, e talvez a gente nem perceba. É por isso que na reflexão de hoje,
eu gostaria de falar um pouco sobre como nós temos lidado com essa nova chance que Deus nos deu para vivermos. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, versos 26 a 31. Dá uma lida em silêncio aí, 2, 3 minutinhos. Êxodo 14, 26 a 31. A palavra diz assim: Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Esse trecho que nós acabamos de ler faz parte de uma cena bem dramática. A cena final da libertação do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos. E a gente sabe, talvez, de cor e salteado, como isso aconteceu. Depois que Deus arrasou o Egito em todos os sentidos, com as 10 pragas, o faraó finalmente libertou o povo de Israel para ir embora. E Deus mesmo fez com que os egípcios fossem muito favoráveis ao povo de Israel. Então, quando eles pediam ouro, eles recebiam, prata eles recebiam, quando eles pediam mudas de roupa, eles recebiam. Tudo que os israelitas pediram aos egípcios, eles entregaram de mão dada, de bom grado. E a fuga deles foi tão frenética, eles tiveram que sair tão às pressas, que mesmo a massa que eles preparavam, os pães, ainda não havia sido fermentada. E no meio do caminho, enquanto eles estão fugindo, saindo, eles preparam e comem pães sem fermento. O que depois se torna um decreto perpétuo a parte de Deus, para comerem pães sem fermento, para lembrarem da Páscoa e se lembrarem da libertação. E quando os egípcios se recuperam do baque das 10 pragas, eles percebem que todos os seus escravos já não estavam mais lá, que eles perderam toda a sua mão de obra. Então o que acontece é que o faraó junta todo o seu exército, todos os carros de guerra e os cavaleiros, e o exército dos egípcios sai à caça dos escravos fugidos. É engraçado que quando Israel sai do Egito, ele não toma um caminho mais rápido, o mais curto, que é uma reta só, da região onde eles estão no Egito até a terra prometida, é uma reta só. Mas a Bíblia diz que Deus deliberadamente faz o povo descer para o deserto, pegar um caminho mais comprido, que contorna o deserto. Porque Deus dizia a si mesmo: se esse povo que saiu do Egito tomar esse caminho mais curto, logo eles vão se deparar com dificuldades e guerras, e talvez eles se arrependam de ter saído do Egito. Então é nesse caminho mais longo, através do deserto, que os egípcios alcançam os israelitas. E os israelitas, eles estão encurralados. Na sua frente está o Mar Vermelho, atrás está o deserto, e eles veem o exército egípcio vindo com tudo para pegá-los. Então eles ficam desesperados, encurralados, eles ficam desesperados. Então eles olham para Moisés e começam a cobrá-lo. E o que eles dizem? Por favor, slide. Eles dizem o seguinte: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que foi que você fizeste conosco, nos tirando de lá? Já havíamos dito a você no Egito: nos deixe em paz, nós seremos escravos dos egípcios. É melhor sermos escravos dos egípcios
do que morrermos no deserto. E Moisés então diz ao povo: acalme-se, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai trazer hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês veem. É o Senhor que lutará por vocês. Então somente acalmem-se. E Moisés então, depois de olhar ao povo e dizer isso, ele se volta para Deus. E a ordem que Deus dá é: continue marchando em direção ao Mar Vermelho. E a outra ordem que Deus dá a Moisés é que ele estenda a sua mão, estenda a sua vara para o Mar Vermelho, para que as águas se separem. Então, desde o momento que Moisés fez aquilo, Deus enviou um vento durante toda aquela noite para soprar e dividir as águas do Mar Vermelho. O anjo de Deus e a coluna de nuvem que iam à frente do povo israelita se colocaram atrás do povo agora, entre os israelitas e entre os egípcios. Do lado dos israelitas, a coluna de nuvem trazia luz. Do lado dos egípcios, a coluna de nuvem trazia trevas. Tanto é que os egípcios não conseguiram avançar nem um palmo durante aquela noite toda. E finalmente nós chegamos no trecho que nós lemos. Quando o mar se abre, o povo de Israel, então, ele começa a atravessar pelo leito seco do mar, com uma parede de água do seu lado direito e a outra do seu lado esquerdo. E quando o povo de Israel está quase chegando do outro lado, na margem oposta, Deus manda a Moisés, mais uma vez, estender a sua mão, estender a vara para o Mar Vermelho, para que as águas pudessem voltar e acabar com o exército egípcio. E foi o que aconteceu. Os egípcios ainda estavam no meio da travessia, as águas voltaram e todos morreram. A Bíblia diz que ninguém sobreviveu. E nesse dia Israel foi testemunha do grande poder de Deus, que os livrou dos egípcios. A palavra diz que eles temeram o Senhor e colocaram nele a sua confiança. Se a gente terminasse a história aqui, e a gente dissesse, e tudo ficou perfeito dali em diante, seria ótimo. Seria uma história perfeita, quase que um conto de fadas. Mas não é isso que acontece. Agora todo o povo israelita está do outro lado da margem. Aquilo que os escravizava, aquilo que os escravizou, foi eliminado. Ninguém sobreviveu. Agora eles podiam, de fato, se tornar um povo livre. Tudo o que eles precisavam fazer dessa margem para lá era rumar para a terra prometida. Era marchar em direção à terra prometida. Mas assim como Regis, eles não querem aproveitar essa oportunidade. Eles não querem aproveitar a nova chance que lhes foi dada. Depois de 3 dias de caminhada rumo à terra prometida, o povo começa a reclamar. E a mesma pergunta que eles fizeram quando se viram encurralados pelo Mar Vermelho pelos egípcios vem à tona. E eles cobram Moisés dizendo: por que você nos tirou de lá? Por que você nos desescravizou? E quando você vê a história do povo de Israel no deserto, o tempo todo eles reclamam de tudo. O tempo todo eles estão reclamando de alguma coisa. Eles têm em vista a terra prometida, mas preferem o Egito. Eles têm em vista a promessa de Deus, mas preferem voltar ao Egito. A terra prometida não parece ser tão mais atraente assim. A promessa que eles receberam dos seus antepassados, que Deus fez aos seus antepassados, não parecia ser tão boa. Eles tinham acesso à terra prometida, mas queriam o Egito. E a gente pode pensar a mesma coisa que a gente pensou de Regis.
nós podemos julgar e condenar o povo de Israel. Nós podemos taxar esse povo de um povo teimoso, ingrato, povo rebelde, povo pecador, porque ele não aproveitou a oportunidade. Mas quando a gente para pensar em nossas vidas, não fazemos o mesmo com Deus? Não fazemos a mesma coisa? Nós não pegamos a chance que Deus nos dá de uma nova vida e nós simplesmente ignoramos. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não eliminou aquilo que nos escravizava. Não foi pago na cruz de Cristo o preço pelos nossos pecados, pela morte, não fomos todos justificados. Não recebemos um novo coração, uma nova vida, não fomos redimidos, regenerados. Cristo não nos abriu um novo acesso direto ao Pai, não fomos adotados por Ele. Não fomos nós transportados para outra margem. E o que nós fazemos na outra margem? Olhamos para trás e queremos voltar a viver como escravos do pecado. Nos sentimos atraídos pelo pecado e logo damos vazão a essa atração. E num piscar de olhos, somos capazes de abandonar Deus e nos esgueirarmos para nos tornarmos novamente escravos do pecado. E a pergunta que nós temos que nos fazer nessa manhã: por que isso acontece? Por que a gente não consegue de uma vez por todas abandonar a vida do Egito, a vida de escravidão do pecado e viver com Deus? Por que a gente vive nessa corda bamba? Como se a gente pudesse comparar o Egito e a terra prometida, como se o reino de Deus, se como viver com Deus, fosse comparável a viver longe de Deus e em pecado. E o pior de nossos pensamentos, talvez a pergunta que tem que mais nos incomodar nessa manhã é: quando Deus se tornou tão ordinário em nossas vidas? Quando Deus se tornou tão comum em nossas vidas, onde somos capazes de descartá-lo a torto e a direito? E a resposta para essa nossa vida de voltar para trás, para o Egito, é porque nós não desejamos tanto a Deus assim. Não como nós cantamos. Nós desejamos muito mais o pecado do que Deus. É um Deus indesejado. Como é o título da pregação de hoje? Nós temos diante de nós um Deus que fez tudo para nos resgatar, que enviou o seu Filho, o único Filho, para pagar o preço, para eliminar aquilo que nos escravizava. E o que continuamos fazendo? Nos voltando para a escravidão. Queremos Deus tanto assim? Desejamos Deus tanto assim em nossas vidas? Lá em Carira, tinha uma irmã que ela é de Aracaju, é de Sergipe, e quando ela compartilhava, ela passou a semana conosco, e quando ela compartilhava a necessidade do povo de Sergipe, ela chorava. Ela chorava desesperadamente. Ela dizia: o povo daqui quer Deus, o povo daqui precisa de Deus, eles desejam Deus. E não há ninguém para vir falar, para cuidar, para estar com eles. Nós desejamos tanto Deus assim mesmo. E sabe o que é pior?
Infelizmente, a solução para isso não é fazermos alguns ajustes em nossos corações e dizer, não, a partir de hoje, então depois dessa pregação e depois desse culto de hoje, eu vou amar mais a Deus, eu vou desejar mais a Deus, mais do que tudo na minha vida. Isso não funciona. O pecado ainda é muito vivo em nós. E o tempo todo ele nos desperta o amor pelo Egito. E o tempo todo nós somos capazes de cair. Próximo slide, por favor. Anthony Hoekman, no seu livro Criados à Imagem de Deus, ele vai nos dizer por que a gente não pode fazer alguns ajustes em nossos corações. Porque fazer ajustes, pequenos ajustes em nossos corações, não nos torna capazes de amar a Deus e desejar a Deus. Hoekman vai dizer o seguinte: a fonte do pecado não está no corpo e nem em qualquer outra dentre as várias capacidades do ser humano, mas no centro mesmo do seu ser, o coração. Tendo em vista que o pecado envenenou a própria fonte da vida, toda a vida é necessariamente afetada pelo pecado. Não adianta você fazer ajuste num coração que está completamente envenenado pelo pecado. Não é fazendo ajuste. Talvez você busque e ame a Deus por algumas semanas. Então o que nós temos que fazer? Chegar na outra margem novamente. Temos que estar na margem que nos leva a Deus. E isso só é possível através de Cristo Jesus. Isso só é possível através da cruz de Cristo. Morrermos e revivermos com uma nova vida, um novo coração, termos uma nova chance. Só podemos amar e desejar a Deus quando Ele mesmo nos dá esse coração. É isso que nós temos que fazer. É isso que nos deixa muito mais próximos. Isso que faz o nosso coração desejar muito mais a Deus e amá-lo. Não é fazendo ajustes. Sabe por quê? Porque todos aqueles que nasceram no Egito foram escravos e mesmo assim amaram muito mais o Egito do que a terra prometida, com exceção de Caleb e Josué, morreram no deserto. Morreram no deserto. A história, o conto de fada de Regis, não é uma questão de pobreza ou de riqueza, mas é uma questão de ter um acesso aberto, uma porta escancarada em sua frente, e não querer viver isso, e não querer avançar, e toda hora ficar amarrado com o seu passado, com aquilo que ele viveu. Regis estudou conosco 1 ano só. Depois daquele ano ele tanto quis, que ele voltou para a sua antiga escola, para os seus antigos amigos, mesmo tendo a oportunidade tão rara que havia caído em seu colo. Não sejamos assim. Deus nos deu a oportunidade, uma nova chance, uma nova vida em Cristo Jesus. Que a gente possa marchar rumo a esse Deus e deixar para trás o Egito e deixar para trás a vida sob o jugo e a escravidão do pecado. Que o nosso bondoso Deus possa nos perdoar mais uma vez e que Cristo possa nos levar mais uma vez à outra margem, a margem oposta. E que o Santo Espírito de Deus possa encher o nosso coração com um desejo e com um amor por Deus, a cada dia mais e mais em nossas vidas. Eu queria orar com vocês.